prosseguindo com a leitura da história do rei Davi. E Davi encontra um amigo em meio aos seus inimigos, entre os filisteus. Ax, um governante filisteu que se torna amigo de Davi. Capítulo 29 do primeiro livro do profeta Samuel. Os filisteus desconfiam de Davi. E estamos caminhando para o final da leitura do primeiro livro do profeta Samuel. É uma etapa muito importante da história do rei Davi. A primeira etapa, por assim dizer. Muitas outras virão com a graça de Deus. Amém. Os filisteus desconfiam de Davi. Aquis encarregou Davi da sua segurança pessoal. Davi e os seus homens guerreiros se tornaram protetores de Aquis. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Os 5 governadores filisteus marcharam para lá com as suas tropas divididas em grupos de 100 e de 1000 soldados. Davi e os seus homens marchavam atrás com Aquis. Então, os comandantes filisteus perguntaram bem assim: o que é que estes hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: este é Davi, um oficial de Saul, o rei de Israel. Ele está comigo já faz algum tempo, desde que ele se revoltou contra Saul, porque o rei Saul queria puni-lo com morte. E ele nem sabia que Davi não tinha se revoltado contra Saul. Não. Saul que estava tomado de inveja, querendo assassinar Davi. Este é Davi, respondeu Aquis, um oficial de Saul, Davi. Um oficial de Saul, o rei de Israel. Só que fiquem tranquilos, porque ele está comigo agora, e já faz algum tempo, e não é espião, não. Desde que ele se revoltou contra Saul, Saul quer matá-lo. Então, eu dei um asilo e refúgio para ele em meu país, nas minhas terras. E desde o dia em que ele chegou com os seus homens, não o vi fazer nada de errado. Inclusive, ele está protegendo uma de minhas cidades. Excelente comandante de guerra. Agora, ele é minha ferramenta. Está sendo muito vantajoso para nós a presença de Davi entre nós. A presença de Davi entre nós está sendo muito produtiva, muito proveitosa. Aquis era um homem inteligente. Davi aqui, com os seus soldados, trará muita segurança para as minhas cidades. Desde o dia em que ele está andando conosco, não o vi fazer nada de errado. Passei um tempão investigando o homem. E ele é um homem sério. Não fez nada de errado. Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Aquis e disseram: mande esse homem de volta para a cidade que você lhe deu. Não deixe que ele entre na batalha conosco. Ele é capaz de se virar contra nós durante a luta. Ele é hebreu. É o sangue dele. Pois a melhor maneira de ele conseguir a boa vontade do seu patrão
seria matar os nossos homens. Não se engane, Aquis. Ele é um espião. Além disso, este é Davi, a respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então, Aquis, prudentemente, chamou Davi e disse bem assim: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que você tem sido muito fiel a mim, e eu ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado nesta batalha. Não encontrei nada de errado em você. Desde o dia em que você chegou, fiz as minhas verificações e vi que você é um homem justo. Não encontrei nada de errado em você, desde o dia em que você chegou até ao dia de hoje. Mas os outros governadores não gostam de você, muito menos confiam em você. Portanto, volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar a esses governadores. Siga Davi. Infelizmente, não guerrearemos juntos. Infelizmente, Davi. Esperava guerrear ao seu lado hoje, mas, infelizmente, não guerrearemos juntos. Volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar a esses governadores. Fica em paz, vá descansar. Davi respondeu bem assim: o que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia em que comecei a trabalhar para você. Então, por que não posso ir com você, que é o meu patrão e o meu rei, para lutar contra os seus inimigos? Eu serei de muita valia. Guerrearei bravamente com vocês. Afinal, vocês estão protegendo a mim e aos meus soldados fiéis. Não, eu devo isso a você. Guerrearemos sim, guerrearemos. Aquis respondeu: eu sei disso, eu o considero tão fiel quanto um anjo de Deus. Confio em você, absolutamente. Eu sei disso, eu o considero tão fiel quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes disseram que você não pode ir lutar conosco. Afinal, você é um hebreu. Portanto, amanhã de manhã, você e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado, levantem-se bem cedo e vão embora logo que amanhecer. Assim, no dia seguinte, Davi e os seus homens se levantaram de madrugada a fim de voltar para a Filistéia. E os filisteus subiram para Jezreel. Capítulo 30 do primeiro livro do profeta Samuel. Guerra contra os amalequitas. 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. A cidade que o rei Aquis deu para Davi e seus homens proteger. Era o trabalho de Davi. Então Ziclag se tornou a cidade de Davi. Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora,
os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziquilag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros, como despojos de guerra. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar muito e choraram até ficarem sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas como prisioneiras, como escravas. Tempo do mundo antigo, regime de sociabilidade do escravismo do tempo do mundo antigo, em que povos mais fortes faziam a todo momento guerra contra povos mais fracos para submetê-los à escravidão, saquear as suas riquezas e tributá-los pesadamente. É a descrição aqui dos registros do primeiro livro do profeta Samuel. Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, instrumento fundamental para acessarmos mais bem adequadamente a ontologia do ser social. Muito importante. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem, e ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus, o Senhor, Jeová. Davi sempre com muita fé no coração, a situação apertando, os seus próprios soldados querendo apedrejá-lo e ele, não, vamos seguir pelas ordens. Abiatar, manto sacerdotal, vamos consultar a Deus. E Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus, o Senhor. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu bem assim: vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Eu garantirei a sua vitória. Foi o que Deus respondeu. Então, Davi e os seus 600 homens saíram com muita fé no coração. E quando chegaram ao ribeirão de Bezo, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens, com muita fé no coração. Os outros 200 estavam muito cansados demais para atravessar o ribeirão e por isso ficaram para trás. Estavam esgotados. A jornada com Davi era muito intensa. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer, nem beber. Mas, depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde você é?
Eu sou egípcio e sou escravo de um amalequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há 3 dias, porque eu fiquei doente. Fui abandonado. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território do grupo de famílias de Calebe, e queimamos a cidade de Ziquilag. Então Davi lhe perguntou: Você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, posso sim, respondeu ele. Se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará, muito menos que me entregará ao meu dono. Eu quero a minha liberdade. O Senhor me abençoará? Então ele levou Davi. Davi concordou. Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, farrando e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado na terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, como despojos de guerra, incluindo suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo o que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Deus restituiu tudo a Davi. Todos foram salvos. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas, grandes e pequenas, que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram bem assim: Estes animais são seus. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado para trás, no ribeirão de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários e de mau caráter, de confusão e de contenda, homens violentos, que tinham ido com Davi, disseram bem assim: Eles não foram conosco, por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e os seus filhos e ir embora. Agora, repartir coisas com eles? Negativo. Sabedoria de Davi. Inspirada em Cristo, em Deus. Mas Davi respondeu: Meus irmãos, vocês não podem fazer isso. Mas Davi respondeu: Meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Foi uma vitória coletiva. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Esses nossos irmãos que ficaram estavam muito esgotados. Vamos lembrar que estamos em uma jornada muito longa. Lembremos, irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos deu vitória. Deus nos deu vitória. Meus irmãos, acordem. Vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo.
Tudo deve ser repartido em partes iguais, equanimemente, em partes iguais. A bênção é coletiva. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. A bênção é coletiva, a bênção não é individual, ela é coletiva, ela é institucional, é de todos. Que sabedoria, que sabedoria! O homem que tinha tudo para ser egoísta, não. Solidário, abundante, altruísta, generoso. Meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Foi uma vitória tremenda. Recuperamos nossos filhos, nossas mulheres, nossos gados, nossos animais, nossos recursos produtivos. Vocês querem fazer guerra agora? Não. Vamos repartir em partes iguais. Todos colaboraram nesta jornada. Sabedoria de Davi. Por isso que ele era um homem conforme segundo o coração de Deus. Meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os nossos inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais, equanimemente. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi fez desta ordem uma lei. E até hoje ela é seguida em Israel. Lembrei-me do direito constitucional. Mesmo sem saber, Davi fazia direito constitucional. Na prática, justiça social podemos reinterpretar assim. Quando Davi voltou para Ziclag, pegou parte do que havia tomado dos inimigos e mandou para os seus amigos, os líderes de Judá, com esta mensagem: Este é um presente para vocês, tirado das coisas que nós tomamos dos inimigos de Deus, o Senhor. Davi mandou presentes aos líderes das seguintes cidades: Betel, Ramá, que fica ao sul de Judá, Jatir, Aroer, Sifimote, Estemoa, Racal, Ormá, Borazã, Atassé, Hebron, e também as cidades das tribos dos Jerameelitas e dos Queneus, todos os lugares onde Davi e os seus homens haviam estado. Davi abençoou todas as pessoas que deram proteção a ele e aos seus guerreiros. Davi abençoou todos os lugares por onde ele e seus soldados passaram. Que beleza! E chegamos ao capítulo 31 do primeiro livro do profeta Samuel. Último capítulo do primeiro livro do profeta Samuel. Amém. Deus é bom. Gratidão. Gratidão. Estamos avançando por sobre uma etapa muito importante durante esta extensa história que é a história do rei Davi. Morte de Saul e dos seus filhos. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali.
e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, os filhos de Saul. A luta estava reinda, a luta estava muito feroz em volta de Saul. Ele estava cercado no campo de batalha. Daí, ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então, desesperadamente, Saul disse ao rapaz que carregava as suas armas. Saul disse bem assim ao armeiro, um rapazinho, soldado novo: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Eu sou o rei. Mereço uma morte honrada. A minha morte tem de ser honrada. Esses inimigos de Deus, meus inimigos, não me matarão. Nem que para isso eu tenha que ferir a mim mesmo. Tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Não quero ser motivo de vergonha. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis cumprir a ordem, não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Se matou. Quando viu que Saul estava morto, o rapazinho armeiro também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com o rei Saul. E assim morreram naquele dia Saul, os seus 3 filhos, o rapaz e todos os soldados de Saul. Quando os israelitas que moravam no outro lado do vale de Jezreel e a leste do rio Jordão viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, saquearem e tomarem os despojos de guerra, acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. O que o rei Saul mais temia que pudesse lhe acontecer, acabou acontecendo. Ele teve o corpo profanado. Logo ele, que se considerava um deus, que fez um monumento em adoração própria. Profecias do sacerdote Samuel se cumprindo. E Samuel morreu com o coração sofrido, porque ele amava o rei Saul. Ele não amava os atos perversos praticados pelo rei Saul. Mas Samuel se compadecia muito de Saul. Ele sabia das dificuldades de Saul. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e tiraram a sua armadura. Cortaram a cabeça de Saul, profanaram o corpo de Saul e tiraram a sua armadura. Depois mandaram mensageiros com elas para a sua terra, para darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas de Saul no templo da deusa Astarote
e pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Bet-san. Que profanação com o corpo do rei Saul! Puseram as armas de Saul no templo da deusa Astarote e pregaram o corpo dele na muralha da cidade de Bet-san. Quando o povo de Jabes, na região de Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais valentes e corajosos saíram e marcharam a noite inteira até chegarem a Bet-san. Tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos, levaram de volta para Jabes e ali os queimaram. Deram dignidade aos corpos do rei Saul e dos seus filhos. Então, pegaram os ossos e sepultaram na cidade, debaixo de uma árvore de tâmaras, e jejuaram 7 dias. Deram dignidade e sepultamento honrado para o rei e ainda fizeram um ritual religioso. Jejuaram por 7 dias. Então vemos aqui que o povo de Jabes, na região de Gileade, alguns moradores corajosos e valentes saíram e foram resgatar os corpos do rei e dos seus filhos. Tiraram os corpos da muralha e levaram de volta para Jabes, e ali os queimaram. Um sepultamento com dignidade. Então, pegaram os ossos e sepultaram na cidade, debaixo de uma árvore de tâmaras, e jejuaram 7 dias. Foi o que eles puderam fazer, dadas as circunstâncias de guerra. Pensem, foram lá, invadiram território inimigo e resgataram os corpos de Saul e dos seus filhos e deram dignidade à memória do rei Saul. Que beleza! E chegamos ao 2º livro de Samuel, 2º livro do profeta Samuel. Davi recebe a notícia da morte de Saul, capítulo 1, mas o demais será papo para um próximo vídeo. Maravilha! História do rei Davi. História digníssima da Bíblia Sagrada. Maravilha! Deus nos conduza em paz, que alcancemos boa compreensão de Deus e dos homens e que avancemos com os projetos intelectuais que desenvolvem os nossos semelhantes. É isso. Maravilha! Lembrando que dentro da história do rei Davi, estamos trabalhando a escola literária de Davi, através da leitura dos provérbios, dos Eclesiastes e da sabedoria. É a ancestralidade davídica abençoando a descendência davídica.